Então, na aula de hoje nós vamos falar a respeito de uma certa transformação, né? A gente vai procurar transformar os relacionamentos da vida pessoal, transformar, na verdade, os relacionamentos, vida pessoal e carreira, com o adestramento sistêmico e com as constelações familiares, né? Vamos lá. Então, vou começar falando a respeito da vida moderna, de como ela desafia as nossas capacidades de gerenciar relacionamentos, de manter o equilíbrio pessoal e prosperar profissionalmente. Os desafios em uma dessas áreas frequentemente impactam as outras, criando um ciclo que pode parecer difícil de romper. No entanto, ao explorar ferramentas como o adestramento sistêmico e as constelações familiares, podemos descobrir abordagens inovadoras que nos permitem superar obstáculos, superar barreiras, né? E transformar profundamente nossas vidas. E na aula de hoje, eu quero abordar como, especificamente, essas práticas que utilizam a relação com os cães como um meio de conexão e um aprofundamento, como que podem oferecer soluções práticas e transformadoras para melhorar nossos relacionamentos, melhorar nossa vida pessoal e até mesmo a nossa ocupação profissional. E aí nós temos que tratar de vários assuntos, né? Não sei se vai dar tempo para a gente falar nessa aula, mas com relação ao relacionamento. Nós temos que entender a conexão com o outro e uma conexão com cada um de nós, né? A dinâmica dos relacionamentos e o papel dos cães tem algo muito importante, muito forte aí. Por quê? Os relacionamentos interpessoais são complexos e profundamente influenciados por nossa bagagem emocional e pelos padrões familiares. Então, quando um relacionamento enfrenta desafios, é comum que as pessoas procurem soluções externas, sem perceber que muitas das respostas estão dentro de si mesmos. Então, nesse contexto, os cães podem atuar como espelhos que refletem nossas emoções e comportamentos. E a gente está falando aqui daqueles comportamentos mais ocultos, né? É como se o cão fosse uma representação do inconsciente da pessoa. Por exemplo, vamos considerar um casal que tem problemas de comunicação. Isso é simbolicamente, tá? Eles podem perceber que o comportamento do cão muda drasticamente dependendo de quem está em casa ou do tom de voz usado durante as conversas, ou também quando há uma certa agitação, quando tem, tipo assim, alguém jogando bola, alguma coisa assim. Isso ocorre porque os cães são altamente sensíveis às dinâmicas emocionais e energéticas do ambiente. E eles reagem a conflitos que nem sempre são evidentes para os humanos. Então, é um ponto para a gente ponderar, porque no adestramento sistêmico, ensinamos que, ao observar e compreender o comportamento do cão, podemos identificar padrões de relacionamento que precisam de atenção. Se um cão começa a se esconder ou a demonstrar sinais de estresse em determinados momentos, isso pode indicar que as
tensões no relacionamento estão afetando não apenas os seres humanos que estão envolvidos naquela situação, mas também os animais de estimação que compartilham esse espaço. Agora, se eu utilizar como exemplo, se eu der um exemplo, talvez fique mais fácil da gente entender, né? Imagine uma família onde o cão se torna agressivo sempre que existe uma discussão entre os pais. Em uma sessão de adestramento sistêmico, poderíamos observar o comportamento do cão durante um conflito simulado. A gente simula um conflito. E podemos usar isso como um ponto de partida para explorar as dinâmicas familiares. Então, quando nós abordamos essas questões com honestidade e tipo, se apresentando, tipo, ficando mais vulnerável, a família pode começar a criar um ambiente mais harmonioso. Então, tem que se arriscar. O que, por sua vez, reflete positivamente no comportamento do cão. Por quê? Porque as pessoas não se arriscam perto das outras. E aí fica aquele joguinho e o cachorro não demonstra todos os problemas porque a família tem uma certa preocupação de se revelar, né? Mas as constelações familiares, elas têm essa capacidade de revelar problemas ocultos, porque são uma ferramenta terapêutica poderosa que permite identificar e resolver padrões emocionais e comportamentais transmitidos ao longo das gerações. Esses padrões muitas vezes influenciam nossos relacionamentos, sem que nós estejamos conscientes deles. Por isso que integrar essa prática ao adestramento sistêmico nos dá uma abordagem holística para lidar com os problemas em nossos relacionamentos. E vamos pensar em mais um exemplo. Uma pessoa, um indivíduo que constantemente se sente rejeitado em suas relações. Essa pessoa pode descobrir, através de uma constelação, que essa sensação está enraizada em um evento traumático, experimentando, ou tipo, esse evento traumático foi experimentado por um ancestral. Essa dor, passada de geração em geração, continua a influenciar os relacionamentos presentes. Então, ao constelar essas situações, não apenas liberamos essas cargas emocionais, mas também nós conseguimos permitir, ou nós damos permissão para que o relacionamento evolua para um estado mais saudável, mais agradável, mais harmonioso. Eu tive uma cliente que ela contou que o seu cão, um Golden Retriever, sempre se escondia quando o pai dela ia visitar. E depois de um certo tempo, falei para ela sobre constelação, e em uma constelação, tipo, surgiu que o pai tinha uma relação conflituosa com o próprio pai dele, que era severo e distante da família. Então, o comportamento do cão estava refletindo a tensão não resolvida entre as gerações. O que nós fizemos? Sugerimos a constelação, e após a constelação, onde essas dinâmicas foram trabalhadas, o comportamento do cão mudou significativamente. E o que aconteceu depois? As visitas do pai tornaram-se mais tranquilas, mais harmoniosas. Então, você veja que interessante. Porque o cão é a parte mais frágil no sistema em que ele está inserido. Agora, será que é possível ter alguma técnica, alguma coisa para a gente identificar padrões nos relacionamentos? Vamos pensar. Eu queria sugerir para vocês um exercício que, que ajuda a identificar padrões em seus relacionamentos através do comportamento do cão. Então, eu vou passar alguns passos para vocês, tá?
Vai ficar bem legal isso aqui. Primeiro ponto, tem que ter uma observação consciente. Quem fez o curso de fenomenologia, eu abordei muito isso, então é uma observação consciente. Durante uma semana, observe como o seu cão se comporta em diferentes situações familiares. Faça anotações sobre como ele reage a diferentes pessoas, tons de voz e até eventos, né, específicos. Depois que você fez isso, aí você vai fazer uma reflexão pessoal. Você vai analisar esses comportamentos e vai fazer uma pergunta a si mesmo. Você vai perguntar o seguinte: existe um padrão? Como essas reações podem estar conectadas às dinâmicas emocionais presentes em sua família ou no relacionamento? E aí vem o terceiro ponto, o terceiro passo. Aí vem uma discussão e uma integração. O que você pode fazer? Compartilhar suas observações com outros membros da família e debater como o comportamento do cão pode estar refletindo questões que não foram resolvidas. E se a família trabalhar juntos para criar um ambiente mais harmonioso, as coisas começam a funcionar, levando em conta as necessidades emocionais de todos, incluindo as do cão. Esse é um exercício bem bacana, eu sempre faço ele, e eu acho legal, porque como nós estamos começando nessa jornada de adestramento sistêmico e constelação familiar e entender o cão como um bioindicador, é assim que funciona, né? Vamos falar agora um pouquinho da vida pessoal, né? De um equilíbrio através da conexão com os cães. Tipo, por que o cachorro está na vida humana, na vida familiar? Por que ele está na nossa vida? E qual é a influência dos cães no bem-estar pessoal? A nossa vida pessoal, ela é composta por eu vou falar de teia de fatores, incluindo saúde mental, saúde emocional e saúde física. Os cães, com seu companheirismo incondicional, são conhecidos por melhorar nosso bem-estar geral. Mas o que muitas pessoas não percebem é que eles podem atuar como catalisadores para um crescimento pessoal mais profundo. Eu vou aprofundar esse assunto para vocês, tá bom? Quando quando conseguimos estabelecer uma conexão profunda e sincera com nossos cães, nos tornamos mais conscientes de nossas próprias necessidades e das nossas emoções. Um cão que demonstra ansiedade quando você deixa ele sozinho, somente para citar um exemplo, esse cão pode estar nos mostrando a nossa própria dificuldade em lidar com a solidão ou com a necessidade de estar constantemente ocupado. Então, ao trabalhar essas questões através do adestramento sistêmico, podemos encontrar maneiras de criar um equilíbrio mais saudável em nossas vidas. Mas não é só isso. Eu vou tentar puxar aqui um exemplo mais prático. Tá? Uma pessoa que está constantemente estressada no trabalho pode notar que seu cão fica agitado ou hiperativo quando essa pessoa chega em casa. Esse comportamento pode ser um reflexo da energia ansiosa que ela carrega consigo. Então, ao abordar o estresse no trabalho e encontrar maneiras de relaxar antes de interagir com o cão, ambos podem experimentar uma melhora significativa no bem-estar geral. Então, uma coisa que eu faço muito aqui no centro de treinamento é pedir para que o dono relaxe, fique calmo e tranquilo. Tá? Outro ponto são as constelações individuais. Né?
explorando a relação com si mesmo. Interessante, quando a gente pensa, né, e considera a possibilidade de uma constelação individual, que é uma variação das constelações familiares, nos permitem explorar e curar aspectos de nossa relação conosco mesmos. Essas sessões de constelação podem revelar partes de nossa psique que foram reprimidas ou ignoradas e que agora estão se manifestando em nosso comportamento. Ou, o que pode ser uma hipótese muito forte, se você tiver um cão, no comportamento do seu cão. Por exemplo, alguém que tem uma autoimagem negativa pode perceber que seu cão se torna submisso ou excessivamente ansioso em sua presença. Quando nós constelamos essa questão, nós conseguimos descobrir, e podemos, na verdade, né, descobrir, que essa autoimagem negativa foi internalizada desde a infância. Talvez como resultado de críticas severas ou expectativas irreais. Então, trabalhando essa questão, tanto o dono quanto o cão podem experimentar uma maior autoconfiança e equilíbrio. Agora, o que a gente busca? Nós buscamos, além da autoconfiança, o equilíbrio emocional. Eu vou tentar aqui detalhar um exemplo para vocês, tá? Um cliente observa que seu cão está sempre, que seu cão sempre se retira para um canto da sala, quando essa pessoa começa a trabalhar em um projeto muito criativo. Através de uma constelação individual, o cliente acaba descobrindo que, na infância, ele foi desencorajado a seguir os seus interesses criativos, foi reprimido quando usava a criatividade, o que resultou em sentimentos de vergonha e inadequação. Era aquela pessoa com muita timidez. O comportamento do cão, na verdade, estava refletindo essa repressão criativa. Então, ela ficou reprimida com relação à criatividade dela. E ao trabalhar essa questão, o cliente não só começa a se sentir mais à vontade em expressar sua criatividade, como também consegue notar que o cão se torna mais confiante e relaxado durante esses momentos. Agora, deu aquele boom durante a pandemia, porque muitos donos ficaram com seus cães em casa. E aí começaram a perceber coisas que antes não percebiam. Mas existe um exercício de conexão e autocuidado. Este exercício ele é projetado para fortalecer a sua conexão com o seu cão e, simultaneamente, promover né, o autocuidado. Tem algumas etapas, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer aqui no canil é uma caminhada meditativa. Então, eu dedico um tempo para uma caminhada tranquila aqui na chácara. E eu faço isso com o meu cão, solto ele e vou andar pela chácara. E daí eu fico focado em estar presente naquele momento. Eu observo a minha própria respiração, os sons ao redor e a forma como o meu cão ele fica explorando o ambiente. Eu deixo de lado todas as preocupações e eu fico totalmente presente com o cão. Tá? Eu penso muito, onde que eu estou? Aqui. Aí nós temos um momento de relaxamento. Eu acabo reservando ali de 10 a 15 minutos em um espaço confortável. Geralmente eu fico sentado ao lado do cão e eu fico praticando uma respiração profunda e lenta. E eu fico observando como o meu cão reage ao meu estado de calmaria. Então, este é um momento para nós dois relaxarmos juntos, né? Reforçando a conexão emocional. E eu faço isso também com cães de clientes que estão aqui em adestramento. Agora, depois que eu fiz a caminhada,
Eu gosto de fazer um momento de relaxamento e reservar alguns minutos para refletir sobre como eu estou me sentindo. Então, eu me faço algumas perguntas. Por exemplo, como foi a experiência de estar totalmente presente com o meu cão? Que emoções surgiram durante a caminhada e o relaxamento? Então, eu anoto essas observações em um caderno que eu tenho, e durante as semanas eu começo a observar se existem mudanças no comportamento do meu cão e em meu próprio estado emocional. E eu consigo, às vezes, até receber um certo tipo de revelação pessoal, ah, porque eu começo a perceber algumas coisas, principalmente no próximo passo, que é fazer desse exercício uma prática regular. Então, quanto mais você e seu cão se conectarem em um estado de calma e presença, mais profundo será o vínculo e maior será o impacto positivo em sua vida pessoal. Além disso, você começará a notar melhorias no equilíbrio entre suas emoções e as emoções do seu cão, criando uma dinâmica mais harmoniosa. Então, isso é muito importante, tá? Essa dinâmica que vai se formando a cada dia. Agora eu quero falar a respeito da ocupação profissional, né? Tipo, desenvolver habilidades e integração sistêmica, né? Legal que o adestramento sistêmico, como ferramenta para o crescimento profissional, é uma realidade. Por quê? No contexto profissional ou ocupacional, o adestramento sistêmico pode ser utilizado como uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento de certas habilidades. Eu vou citar algumas aqui, como liderança, comunicação, resolução de problemas, definição de objetivos. Então, a forma como interagimos com nossos cães pode refletir diretamente nossas capacidades e desafios no ambiente de trabalho. Por exemplo, talvez tenhamos uma pessoa que é um líder que está tendo dificuldade em delegar tarefas. Essa pessoa pode notar que o seu cão exibe comportamentos de dependência excessiva. E o cachorro está sempre buscando aprovação ou orientação. Então, essa dinâmica pode ser um reflexo de uma necessidade interna de controle, que no ambiente profissional se manifesta como uma relutância em confiar na equipe. Por isso que, ao trabalhar esse aspecto através do adestramento, o indivíduo, o ser humano, pode aprender a desenvolver confiança em si mesmo e confiança em sua equipe, promovendo um ambiente de trabalho mais colaborativo, mais eficiente e conseguir melhores resultados. Teve uma certa ocasião, eu atendi vários clientes, já treinei mais de 20 mil cães, né? Tinha um que era um gerente, que ele sempre se sentia sobrecarregado e ele percebia que seu cão ficava ansioso e agitado sempre que ele começava a trabalhar home office. Durante uma sessão de adestramento sistêmico, eu pontuei para ele, né, que aquela pessoa estava tendo dificuldades em estabelecer certos limites entre o trabalho e a vida pessoal. Ficava sobrecarregado no trabalho. O cão, sentindo essa energia de constante tensão, reagia com ansiedade. Então, ao trabalhar para estabelecer limites mais claros e, muito importante, aprender a delegar tarefas,
aquele meu cliente, que era gerente, notou uma melhora tanto em sua eficiência no trabalho, quanto no comportamento do cão em sua casa, sem precisar levar o cachorro para o trabalho, né? Porque as coisas aconteciam quando ele estava trabalhando home office. E aí a gente tem também alguns pontos, a gente tem que falar a respeito das constelações organizacionais, que é para melhorar a dinâmica no local de trabalho. Isso é muito relevante. Então, as constelações organizacionais aplicam os princípios das constelações familiares ao ambiente de trabalho. Elas ajudam a revelar e resolver dinâmicas ocultas que afetam a eficiência e a harmonia dentro das equipes. Quando combinadas com o adestramento sistêmico, essas práticas oferecem uma abordagem holística para melhorar não apenas a produtividade, mas também o bem-estar de todos os colaboradores da empresa. Por exemplo, em uma empresa onde existe uma alta rotatividade de funcionários, as constelações organizacionais podem revelar que existe uma energia de exclusão ou um padrão de desvalorização dos colaboradores. Essas questões, ao serem trabalhadas, podem transformar a cultura organizacional, resultando em maior retenção de talentos e um ambiente muito mais saudável. Da mesma forma, ao aplicar os princípios do adestramento sistêmico, todos os líderes podem aprender a reconhecer e a ajustar suas próprias energias, ajustar os seus comportamentos, para conseguir criar uma atmosfera mais positiva e produtiva. Então, quando a gente considera alguns exemplos mais detalhados, a gente pode ter uma melhor compreensão. Eu lembro de uma ocasião em que uma equipe de vendas, nós observamos que havia uma tensão constante e uma falta de colaboração, aquela colaboração entre os membros, entre os vendedores, através de uma constelação organizacional, nós conseguimos descobrir que havia uma hierarquia disfuncional, onde os papéis e responsabilidades não estavam claramente definidos. E isso levava a conflitos e competições desnecessárias. A sugestão foi ajustar as dinâmicas. Após ajustarmos essas dinâmicas, o que aconteceu? Como resultado, a equipe começou a trabalhar de forma mais coesa, o que se refletiu em um aumento nas vendas e na satisfação de todas as pessoas que trabalhavam. E eu sempre falo, né, para as pessoas a respeito de um alinhamento profissional e pessoal. É um exercício, como qualquer outro, que ajuda você a alinhar seus objetivos profissionais com seus valores pessoais, utilizando o relacionamento com o seu cão como uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento pessoal. Eu vou começar aqui a explicar algumas coisas para vocês. Tá? Em primeiro lugar, tem que definir seus objetivos, que reservar um tempo para identificar seus objetivos profissionais e pessoais e começar a fazer algumas perguntas a si mesmo. Por exemplo, o que eu quero alcançar no meu trabalho? Como isso se alinha com meus valores e com a vida que eu quero levar? Começou assim, fazendo o levantamento. E aí você vai fazer o segundo passo, né, que é a observação do comportamento do cão. Legal fazer isso durante uma semana. Você observa como o seu cão reage quando você está trabalhando ou simplesmente pensando em seu trabalho.
E é muito importante você fazer anotações. Faça anotações sobre qualquer comportamento incomum ou padrões que você consegue perceber. Aí vem o terceiro passo, que é uma reflexão e entrar em ação. Então, depois de certo tempo, você pode comparar as suas observações com os seus objetivos. Por exemplo, se seu cão parece ansioso ou distante enquanto você trabalha, isso pode ser um sinal de que você está desconsiderando suas necessidades emocionais, ou até mesmo as necessidades físicas. Então, aí vem a próxima pergunta. Pergunte a si mesmo: como posso ajustar meu trabalho ou minha abordagem para criar um equilíbrio melhor? Então, nós temos a ajuda do cão. É importante isso. É como se o cão fosse a manifestação do inconsciente do dono. Agora, como que nós podemos implementar essas mudanças, né? Quando nós temos como base as nossas reflexões, nós podemos fazer mudanças práticas, tanto na nossa rotina de trabalho, quanto na forma como nós interagimos com o nosso cão. Essas mudanças podem incluir a implementação de pausas regulares para brincar com o cachorro, passeios, pode ser o estabelecimento de limites claros entre o trabalho e a vida pessoal, ou até mesmo você fazer uma certa revisão de suas prioridades profissionais. Então, um cachorro, ele está na vida da pessoa como um convite para ele viver mais. Agora, na questão do monitoramento, você precisa continuar monitorando tanto o comportamento do seu cão quanto o seu próprio bem-estar. E este é um processo contínuo. E ajustes podem ser necessários ao longo do tempo para garantir que você esteja mantendo um equilíbrio. O que a gente propõe é que você mantenha um equilíbrio saudável entre sua vida profissional e sua vida pessoal. Então, é assim, são assuntos que nós podemos utilizar e abordar, na verdade, vários pontos dentro do adestramento sistêmico e das constelações familiares, porque elas oferecem uma abordagem integrada para resolver desafios em nossos relacionamentos, resolver desafios na nossa vida pessoal e desafios também na nossa ocupação profissional. É legal que quando nós compreendemos as interconexões entre essas áreas e utilizamos o relacionamento com os nossos cães como um guia, como um bioindicador, podemos promover mudanças profundas e duradouras em nossas vidas. Então, essas práticas nos incentivam a olhar para além daquelas soluções superficiais e a explorar as raízes dos nossos comportamentos e emoções. Então, quando você tem uma equipe de vendedores trabalhando bem, você vai ter melhores rendas. Então, ao fazer isso, não apenas melhoramos nossas relações com os outros e conosco mesmos, mas também criamos um ambiente de crescimento e harmonia que se reflete em todos os aspectos da nossa vida. E é muito relevante a gente pensar nessas situações, né? Porque às vezes as pessoas querem ganhar mais dinheiro, às vezes as pessoas querem melhorar o relacionamento ou querem se sentir melhor consigo mesmo. Eu quero dar aqui uma atividade complementar, tá? O que dá para a gente fazer, né? Você pode compartilhar suas experiências e reflexões com outras pessoas da sua casa. De repente as pessoas não sabem o porquê de se ter um cão. É um bioindicador, está ali o tempo todo. E é possível também praticar o adestramento sistêmico e as constelações familiares. É fácil. Ao fazer isso, todos nós podemos aprender com as experiências uns dos outros. Nós podemos obter novas perspectivas e continuar
o nosso crescimento pessoal e profissional. Agora, é importante lembrar que o aprendizado e a transformação são processos contínuos. Quanto mais você se envolver e aplicar essas práticas em sua vida diária, mais profundo será o impacto que elas terão em sua jornada de descoberta, crescimento e desenvolvimento. Nós não podemos ignorar isso. Tá? Então, um cão está na vida da pessoa não porque ela solicitou um cão, mas para um convite para que aquela pessoa viva mais. E também como uma oportunidade de usar o cão como um bioindicador na questão do relacionamento, da vida pessoal e da ocupação profissional. Porque às vezes as pessoas não têm termômetros. E é importante a gente considerar esses pontos. Eu sempre penso em pontos específicos quando eu vou fazer uma abordagem. Mas quando a gente trabalha com cães, a gente precisa ser mais mente aberta e estar disposto a aprender certas coisas. Então, eu quero convidar você a aprofundar os ensinamentos a respeito de usar o cão, de utilizar o cão como um bioindicador. Tá? Sou muito grato por você assistir essa aula até o final. Tá? E a gente pode dar sequência nesses assuntos depois. Tá bom? Temos perguntas aí ou não? Ricardo, o que você acha? Dá para deixar essa aula aí disponível para as pessoas? Você que tem uma visão já de adestrador, já trabalha com adestramento de cães, você acha que podemos deixar essa aula disponível? Se é que você está escutando aí ou não? Eu acho que deve deixar disponível sim, Aguinaldo. A Porque, aula de pelo hoje foi jeito, você não anotou nada, né? Esse é outro assunto. Chutei? Foi um chute ou não? Foi uma. Não, não É, foi um chute, não. porque assim, Eu acho- você veja que legal. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Você Vamos viu lá. como que é importante? Tipo, eu quis abrir um pouquinho o leque e mostrar como que o cachorro pode funcionar como um bioindicador. Porque olha quanto tempo que você já lida com cães, e eu acho que ainda ficava um pouco obscuro, ficava muito assim, naquele blá blá blá, e daí não tinha muito aprofundamento. Depois dessa aula, o que você me diz? Aguinaldo, fica mais claro esses exemplos que você deu, os exemplos mesmo que você deu aí com relação às perguntas que a gente deve se fazer e as perguntas que eu devo fazer ao cliente são muito importantes para a gente poder sondar, descobrir realmente qual é a, a a necessidade real do cliente, né, Aguinaldo? Uhum. E isso faz todo sentido. Eu estava ouvindo a tua aula, ouvindo as colocações que você estava fazendo e pedindo para que a gente reflita. E até comentei com a Sandra, falei, puxa vida, cara, isso faz todo sentido. Tem muitas questões em um relacionamento cão e proprietário que a gente não consegue consertar só com adestramento. A gente não consegue ajudar o cliente só com adestramento. E aí é onde entra a fenomenologia, cara, que faz essas perguntas que você fez aí faz todo sentido. Essas perguntas que você colocou para que a gente possa fazer para o cliente faz todo sentido, Aguinaldo. É. Então, com uma ajuda como essa, eu vou deixar a aula então disponível, né? E aí, de repente, dá para a gente divulgar ela ali, para que as pessoas tenham mais acesso. Porque o que eu vejo é que as pessoas ainda não têm aquele conhecimento de como o cão funciona como um bioindicador. E isso é muito legal. Tipo, as pessoas ainda não perceberam que podem usar o cão como um recurso. É incrível, né? Você Aguinaldo, não acha? deixa eu te falar. Eu tenho um cliente
Hum, que está acontecendo exatamente um dos exemplos que você deu aí na aula, sabe? uhum, Quando o cliente não está no ambiente, os cachorros se comportam de forma tranquila. E quando o cliente não está no ambiente, eles tocam o terror, sabe? uhum, Então, uhum. é, é, são coisas assim que que eu realmente eu não consigo ajudar o cliente sem usar a fenomenologia. É porque não é só comportamental, como nós falamos ontem, que não é só comportamental, não é só emocional, não é só cognitivo e não é só etológico. Por vezes é fenomenológico, como eu falei também. Constelação resolve tudo? Não, porque muitas vezes não é fenomenológico. Muitas vezes envolve comportamento, emoção, cognição e etologia. Então, tem que se fazer uma boa leitura, uma boa interpretação e poder ajudar para que o adestramento dê certo.